Veja bem, essa questão do dia 24 de maio de 1738, que eu costumo chamar o dia da experiência do coração, aí nós temos uma vertente que fala coração aquecido, coração abrasado. Enfim, foi um momento em que Wesley teve a sua conversão genuína. Agora, durante os anos, nós temos visto algo assim romântico em relação a essa data, em relação a esse momento. Mas há coisas implícitas aí, muito mais profundas que podemos imaginar. Eu quero que a gente entenda que a teologia wesleyana, ela não só trouxe um novo norte à teologia inglesa, como também europeia. O Fichte chega a dizer que Wesley e Lutero estão comparados em reformas distantes. Mas o fato é que aquele momento de 24 de maio, ele é muito mais acentuado na sua raiz, para que possamos entender como é que Wesley chegou naquele momento. Como Wesley chegou àquela compreensão. E foi uma compreensão também espiritual, porque houve um acontecimento espiritual. Segundo a história, depois daquele momento que Wesley tem o coração tocado, aquela experiência, ele se levanta e dá um testemunho muito forte, ao ponto das pessoas saírem com ele e ir até a casa do irmão dele, do Charles Wesley, que naquela noite estava doente. E quando ele chega na casa de Wesley, na casa de Charles Wesley, com várias pessoas que estavam naquela reunião da sala da Aldersgate, houve um culto maravilhoso. O Carlos Wesley até compôs uma música na hora. Foi coisa muito linda. Ele estava doente, já se sentiu curado. Mas temos que entender algumas coisas para chegar neste ponto. O que foi exatamente aquele momento de 24 de maio de 1738? É preciso entender o seguinte: eu tinha ali um jovem chamado John Wesley, que ele está vindo de uma experiência frustrada lá nos Estados Unidos, quando ele falhou lá como missionário, teve suas dificuldades. Ele tentou, fez o seu melhor, mas isso não é um mérito agora. Ele volta para a Inglaterra ansiando algo novo, porque ele conheceu os moravianos. E os moravianos possuíam uma fé, segundo a história, que Wesley não conhecia. Mas qual era a fé então que Wesley conhecia? Quando falamos que Wesley era devoto na Bíblia, na oração, ele já tinha lido as obras de Kempis, de Taylor. Aliás, ele teve encontros com William de Law. Já pensou? E o último encontro deles foi um embate. Como é que podemos entender essa erupção que acontece em 24 de maio? Qual era a teologia que Wesley tinha? Segundo as linhas da história, a teologia dele era tão branco, era como gelo em cubo, tão branco, né, tão pura, mas também tão gélida, tão fria. Nós temos que dar uma remetência ao período da Renascença, quando Erasmo de Roterdã ele começa a valorizar a crítica humana no sentido de evocar o conhecimento, não na questão de crença, mas na questão, porque na verdade a Idade Média, a Renascença, que vai a partir a partir ali do século XV, ela vai trazer alguns queixumes, porque até então na Idade Média a Igreja Romana deteve todo o conhecimento de seus mosteiros. E agora a filosofia alemã, a filosofia francesa, a alemã primeiro, depois a francesa lá na Revolução, ela vai começar a inquirir algumas coisas. Começa com, então, o Erasmo de Roterdã. Ele vai, eu já estou falando de Wesley já, porque eu quero que você entenda que Wesley foi professor de filosofia. E ele atrelou a filosofia à teologia, e aí deu o que deu. Tem que entender isso aí também. Ele vai então ter acesso a todas essas coisas, porque são bem anterior a ele, né? O Erasmo é anterior a ele. Nós vamos ter também a figura do John Locke, que é do empirismo, né? E também uma figura importante que é o Jacob Boehme, que vai ser amigo, que vai contrastar com o William de Law. Mas como que eu posso juntar tudo isso? Ok, eu tenho o humanismo de Erasmo,
onde ele evoca a crítica humana, valorizando o pensamento humano. O ser humano agora começa a ter não é só o que Deus fala, a igreja e o latim, mas o ser humano começa agora a ter um senso crítico, né, em relação a tudo. Aí nós vamos ter na sequência o próprio Jacob Boehme, que ele é o empírico espiritual, porque é uma epifania, né? É uma explicação de algo ou essência que você tem em contato, que lhe acontece, que você não tem como explicar em formas assim, concretas. É algo mais abstrato. O caso deste Boehme, ele é mais espiritual do que o caso do Locke. O empirismo, por exemplo, ele é uma soma de experiências sensoriais a nível mais humano. Já a epifania de Boehme já é uma coisa mais espiritual. João Wesley vai nascer nesse período em que tudo isso está aflorando. A filosofia humanista, a empírica. E ele vai ter acesso também aos trabalhos de Guilherme Delors. Agora, Guilherme Delors, ele foi um grande divisor porque ele é desse pessoal, ele é o que traz o misticismo como um humanismo, um empirismo, uma epifania, mas mais ao lado do conhecimento de Cristo. É mais cristológico. Só que a linha que ele vai fazer é uma comprovação de Cristo, a experiência com Cristo, a teologia que é real e tal. E isso o Wesley está importando. Então, eu estou tendo aí um Wesley formado numa crítica empírica, uma crítica humanista de Erasmo, num sensorial empírico de Locke. Lembrando que do sensorial empírico você vai ter também do Guilherme Delors, o misticismo, a experiência com o Espírito Santo depois. Porque tudo isso vai levar a esse contato final. Então o Wesley está vindo agora mais ou menos dessa pegada, dessa maneira de ver. Ele vai ter uma discussão com o Guilherme Delors. Olha, quando ele fala assim, ó, eu fui sem vontade à rua Aldersgate naquela noite, porque ele tinha tido um embate com o Guilherme Delors, pessoalmente. E ele falou para o Guilherme Delors, eu fiquei 2 anos estudando você, eu perdi esses anos, porque ele foi cobrado do Ló a espiritualidade dos morávios, que já eram os morávios eram alemães, né? É lá daquela parte da Morávia, da Boêmia, da Morávia ali, sudoeste da Alemanha. O Wesley foi cobrar dele o seguinte, eu li tanto você, Guilherme, olha, eu entendi o que Erasmo quis dizer, a crítica humana, eu entendi o Locke, o empirismo, as coisas sensoriais, eu não gostei da forma como o Jacob Boehme encarou a vida, ele dá ênfase a uma coisa espiritual, mas ele não explica, ele não termina. Você vem me dizendo que existe uma coisa espiritual, sensorial, o Evangelho de Cristo, ele é real, só que eu tenho pregado um evangelho frio, igual gelo. Ele não falou essa palavra, mas é o que ele quis dizer. E agora os moráveis estão vindo com isso aí, uma fé viva, uma fé, sabe? Foi quando o João Wesley vai para casa, tem lá um período que ele passa, antes de ele passou o dia inteiro inquieto, o dia inteiro ele passou inquieto, até a hora que ele concorda em ir na rua Aldersgate. E lá lendo o prefácio de Lutero, alguém lendo sobre a fé, ele acaba tendo aquela experiência do coração. E aí ele vai dar um testemunho, mas o que aconteceu para chegar neste ponto é oriundo de várias correntes e coisas que estavam importunando o coração de Wesley. Aí eu vejo a ação do Espírito Santo já. Porque o Espírito Santo pegou tudo o que sobrou, porque ela, veja bem, é uma fase. E depois vai ter o iluminismo, que nós vamos ter ainda a Revolução Francesa, que vai vir com outros questionamentos aí, inclusive vai até andar em paralelo com o metodismo. Mas a igreja no caso a romana, saía de um período de embate com Wycliffe, no 1300, e Wycliffe, ele abre as portas das escrituras, né? Já está vindo depois, né? Porque em 1400 e pouco é o Erasmo. O Erasmo evoca a crítica humana. Aliás, agora eu posso ler a Bíblia e fazer uma crítica humana, eu posso ter uma ideia mais humana. O Boehme fala da epifania, mas não termina a sua tese. O Willy Delors diz, não, existe mesmo algo empírico no ar, e o evangelho é real,
a cruz é real, mas faltava o fator espiritual, que é esse toque, se pode chamar de misticismo. Quando eu falo misticismo, não falo o misticismo de hoje, tá? É o misticismo como algo que é sobrenatural, porque a filosofia só via as coisas metafísicas, né? Então, na experiência de 24 de maio, ela foi e aconteceu dado a esse background. E depois você vai ver que a teologia wesleyana, ela muda a cara da Europa. E hoje está aí, né, tocando nossas vidas. Daí você vai ver o desdobrar do avivamento inglês. Tudo tem a ver, é tudo interessante. Bom, que 24 de maio seja essa experiência, não de um momento casuístico, mas o fruto de uma busca, assim como João Wesley. Deus abençoe.